Inciso 18. A Constituição traz o direito à licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Cuidado, porque existe uma lei federal que garante 180 dias de licença gestante, mas condicionada a uma aceitação do patrão. Ou seja, o patrão pode conceder 180 dias de licença gestante, tendo alguns benefícios se o fizer, mas não é obrigado, porque o que a Constituição efetivamente garante são os 120 dias. Cuidado também se você vai fazer concurso público e vai pegar uma prova perguntando sobre a licença à gestante, no caso da servidora, porque a Constituição garante pelo menos 120 dias, mas a lei pode estabelecer um prazo maior. Por exemplo, na Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, está lá um prazo de 180 dias de licença gestante. Se você for estudar certos estatutos estaduais, tem prazos lá de 120 dias, de 6 meses, 180 dias. Então tem que tomar um cuidado. Pela Constituição Federal, prova de direito constitucional, a licença gestante tem a duração de 120 dias. Sem prejuízo do emprego e do salário. Isso quer dizer que a gestante não pode ser demitida e, segundo o artigo 10, inciso 2, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias, ela não pode ser demitida da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Durante esse período, ela tem a estabilidade, salvo se cometer justa causa. No inciso 19, temos o direito à licença paternidade nos termos fixados em lei. Enquanto não há lei fixando esse prazo, a Constituição diz no ADCT que essa licença vai ser de 5 dias. Então, hoje vem sendo aplicado o prazo de 5 dias de licença paternidade. O inciso 20 traz a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Aqui é uma preocupação da Constituição com a redução da desigualdade dentro do mercado de trabalho entre o homem e a mulher. A mulher que sofreu grandes discriminações ao longo da história vai ter uma proteção especial na Constituição e na lei para que haja uma redução dessas desigualdades. Então a lei vai estabelecer incentivos específicos para proteger o mercado de trabalho da mulher, como estabelecer um número mínimo de mulheres em determinadas empresas, em determinadas atividades, entre outras medidas que a lei pode adotar. O inciso 21 traz o direito ao aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias nos termos da lei. O aviso prévio previsto na Constituição é um direito do trabalhador de ser avisado pelo patrão que ele estará dispensado, pelo menos 30 dias antes da dispensa. Então, 30 dias antes do trabalhador ser demitido, ele tem que ser comunicado oficialmente, tem que ser avisado oficialmente dessa demissão, para que ele possa, durante esse período, correr atrás de um novo emprego, para que ele possa se programar. A previsão constitucional do aviso prévio é de no mínimo 30 dias, nos termos da lei, mas proporcional ao tempo de serviço. Então a lei deveria estabelecer uma proporcionalidade. Por exemplo, o cara trabalhou 1 ano na empresa, tudo bem, 30 dias de aviso prévio. Agora trabalhou 5 anos na empresa, uns 3 meses de aviso prévio. Trabalhou 10 anos, 6 meses, 1 ano de aviso prévio. Para quê? Para que o trabalhador possa ter um tempo maior para procurar um novo emprego, para se recolocar no mercado de trabalho, porque ele ficou mais tempo vinculado àquela empresa. E normalmente, quanto mais tempo você fica vinculado a uma empresa, mais tempo você fica fora do mercado de trabalho e maior dificuldade você vai ter de retornar a esse mercado de trabalho. Por isso a lei deveria estabelecer essa proporcionalidade, mas não existe ainda essa lei definindo o quanto seria essa proporcionalidade. Por isso hoje, na prática, no mínimo 30 dias. É o que vem sendo aplicado, 30 dias para aviso prévio. O inciso 22 traz a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, cada empresa deve adotar normas de saúde, higiene e segurança para garantir uma condição digna de trabalho para o trabalhador, reduzindo os riscos que o trabalho possa trazer. Inclusive, existe um órgão interno, existe a chamada CIPA, que é uma comissão, na verdade, interna de prevenção de acidentes, que deve existir em determinadas empresas para zelar pelo cumprimento dessas normas. O inciso 23 traz o direito aos trabalhadores de adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Atividades penosas são aquelas que causam uma fadiga, um cansaço
efetivo, uma atividade árdua. O trabalhador tem direito a um adicional para a atividade penosa, para a atividade insalubre, que é aquela que prejudica a saúde, e atividades perigosas, onde há risco à vida do trabalhador, ele terá direito a um adicional de remuneração por essas atividades. Observe que esse inciso 23 não está previsto para os servidores ocupantes de cargo público. Não está aí na tabela, porque a Constituição não garante esse direito, embora a maioria dos estatutos dos servidores assegure esse direito a eles. Mas, constitucionalmente, o servidor não tem direito de adicional de remuneração pelas atividades penosas, insalubres ou perigosas. Inciso 24 traz o direito à aposentadoria do trabalhador, que é pelo regime geral de previdência social. Lembrando que aí na coluna do servidor não está aparecendo aposentadoria, porque é por um regime próprio de previdência social previsto no artigo 40. O inciso 25, que foi modificado pela emenda 53 de 2006, traz assistência integral, traz assistência gratuita, integralmente, do nascimento até 5 anos de idade aos filhos dependentes em creche e pré-escola. O que seria essa assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creche e pré-escola? E a alteração que a emenda fez foi diminuir de 6 anos para 5. Antes era 6, agora 5 anos. Essa assistência gratuita ou significa que a empresa vai ter de manter uma creche ou pré-escola para os trabalhadores deixarem seus filhos enquanto estiverem trabalhando, isso desde o nascimento até 5 anos de idade, ou a empresa vai ter de pagar um auxílio creche, auxílio pré-escola. Mas a lei é que vai estar regulamentando e estabelecendo como que vai se dar essa assistência gratuita. O inciso 26 traz o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Convenções e acordos coletivos são válidos como leis entre patrão e funcionário. Inciso 27, proteção em face da automação na forma da lei. Proteção em face da automação é a proteção do trabalhador contra a substituição da mão de obra humana por máquina, contra a robotização. Mas a lei é que deve estabelecer como que vai ser essa proteção. Infelizmente não há lei até hoje. Inciso 28. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, a cargo do patrão. É o patrão que paga esse seguro contra acidente de trabalho, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Significa que se o trabalhador sofre um acidente de trabalho, ele tem direito à indenização do seguro, que foi pago pelo patrão. Ele recebe o dinheiro da seguradora pelo acidente de trabalho. Mas se o acidente ocorreu por dolo, por intenção ou por culpa, por uma falta de um dever de cuidado que o patrão deveria ter, o trabalhador terá direito de processar o patrão para receber uma indenização pelo dano moral ou material decorrente do acidente de trabalho. Então, a princípio, o patrão não tem de indenizar o trabalhador em caso de acidente de trabalho. O trabalhador recebe da seguradora. Mas se houver dolo ou culpa no acidente, por exemplo, um trabalhador sem equipamento de proteção individual porque o patrão não forneceu, e ele se envolve no acidente de trabalho porque não estava com equipamento de proteção individual. Houve uma negligência por parte do patrão. Nesse caso, o trabalhador pode entrar com uma ação contra esse acidente de trabalho, contra o trabalhador pelo acidente de trabalho, pedindo danos morais e danos materiais. Só se houver dolo ou culpa. O inciso 29 é muito importante, cai bastante em prova, que é o direito de ação. É o direito que o trabalhador tem de provocar o poder judiciário para que o judiciário obrigue o patrão a pagar os seus direitos. Então, se o patrão deixa de dar ao trabalhador algum dos seus direitos, o trabalhador tem o direito de propor ação, de entrar com uma ação no Poder Judiciário para exigir aqueles créditos trabalhistas. Então, a Constituição traz o direito de ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Esse para os trabalhadores urbanos e rurais, isso só está expresso aqui no inciso 29, porque antigamente o 29 trazia prazos diferentes para os trabalhadores urbanos e para os trabalhadores rurais. E teve uma emenda que uniu esse prazo. Então eles deixaram aqui expresso o trabalhador urbano e rural para não ter dúvida de que o prazo seria igual para os dois. Mas como lá no caput do artigo 7º já diz que esses direitos são dos trabalhadores urbanos e rurais, é desnecessário a gente ficar lendo esse para os trabalhadores urbanos e rurais. Então como é que você vai guardar? A ação é um direito do trabalhador
quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. São 2 prazos diferentes e muito cuidado para não confundir. O primeiro prazo, que é o de 5 anos, ele conta a partir do fato gerador do crédito que o trabalhador tem. Então, a partir do momento em que o trabalhador teria direito de receber algo e não recebeu, começa a contar um prazo de 5 anos para que ele reclame. Passados esses 5 anos, ele não pode mais reclamar aquele crédito não recebido. E o prazo de 2 anos já é um prazo que só conta a partir da demissão, a partir da extinção do contrato de trabalho. A partir da extinção do contrato de trabalho, existe um prazo de 2 anos para o trabalhador entrar na justiça. Se ele não entra com a ação em 2 anos, ele não pode reclamar mais nada da relação. Então, cuidado. Prazos prescricionais dos créditos resultantes das relações de trabalho. 5 anos após o fato gerador. Prazo prescricional para propor ação na justiça a partir da extinção do contrato de trabalho. 2 anos. Então, cuidado. 5 anos é o prazo para reclamar os créditos a partir do fato gerador. 2 anos é o prazo para entrar com ação a partir da extinção do contrato. Exemplo. O sujeito trabalhou 10 anos numa empresa. Se ele trabalhou 10 anos numa empresa e há 10 anos, vamos colocar, há 10 anos ele não recebe as suas horas extras. Trabalha, faz hora extra e não recebe a hora extra há 10 anos. Ele pode reclamar esses últimos 10 anos trabalhados? Não. Hoje, se ele entra com uma ação, ele só reclama os últimos 5 anos. O que passou dos 5 já prescreveu. Ele precisa ser demitido para entrar com uma ação contra o patrão? Não. Então ele está trabalhando 10 anos sem receber hora extra, não aguenta mais isso, coloca o patrão na justiça para exigir que o patrão pague as horas extras. Só que ele só vai poder cobrar as horas extras dos últimos 5 anos. Certo? Agora, o sujeito trabalha numa empresa e há 5 anos não recebe hora extra e é demitido. Se ele entrar com ação, no dia da demissão, ele pode reclamar os últimos 5 anos. Se ele esperar 1 ano para entrar com ação, o que vai acontecer? Ele entrou com ação 1 ano depois e 5 anos ele não recebeu hora extra. Do dia em que ele entra com a ação para trás, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, que é o prazo que ele pode reclamar. Ou seja, ele perdeu 1 ano. 1 ano ele não vai receber de hora extra, só vai receber os últimos 4. Se ele entrar com a ação 2 anos depois, só reclama os últimos 3 trabalhados. E se ele entrar com a ação depois de 2 anos, 3 anos depois, aí ele não reclama nada, porque o prazo para entrar com a ação é de 2 anos. Então, cuidado. Foi demitido, tem 2 anos para entrar com a ação. Do dia em que entra com a ação para trás, ele pode reclamar os últimos 5 anos. O que passou de 5, prescreveu. Perde o poder de exigir que o patrão pague. O inciso 30, 31 e o 32, esses 3 incisos falam do princípio da igualdade, da não distinção, da não discriminação. Primeiro, a Constituição proíbe diferença de salário, critério de admissão, exercício de função, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então não pode ter salário diferente porque é homem, porque é mulher, porque tem 18, 20, 30, 40, 50 anos, porque é negro ou branco, porque é casado ou porque é solteiro. Nem ter diferença de exercício de função em razão desses critérios, ou ter diferença de critério de admissão. É claro que há uma exceção aqui, aquelas situações socialmente aceitáveis, situações razoáveis, proporcionais, como, por exemplo, critério de admissão por motivo de sexo. Pode ter algum critério de admissão por motivo de sexo? Se a natureza do cargo, da função exigir, sim. Por exemplo, uma empresa que trabalha com depilação de mulheres. Vai contratar um homem para fazer depilação de mulheres, depilação na virilha, né, e outros lugares mais íntimos. Pessoal, isso seria extremamente constrangedor para uma mulher que vai ali. Ela não ia querer ser depilada por um homem, provavelmente. Então, pode a empresa exigir que para aquelas vagas de depiladora sejam mulheres. Ah, Rodrigo, isso é um absurdo, viola a igualdade? Claro que não, não devemos interpretar esse dispositivo literalmente. A gente tem que entender que, havendo razoabilidade, proporcionalidade, pode haver, sim, exigência de sexo. Tá? É um caso que vem aceitando a jurisprudência quando há razoabilidade. Idade, em geral, não tem se aceitado, cor também não, estado civil também não. Mas sexo, quando a natureza da função ali exigir, até se aceita. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão. Observa que aqui no inciso 31 não tem proibição de exercício de função diferente, mas só salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência. Então, quem é portador de deficiência pode até exercer uma função diferente, compatível com a sua deficiência, mas não pode ter diferença de salário nem de critério de admissão. É claro
desde que ele tenha condições de desempenhar aquela função. Você não tem condições de contratar para motorista um deficiente visual, cego. Né? Não vai ter como ser motorista de ônibus. Ah, então critério de admissão, vou botar um critério diferente. Né? Para ser motorista de ônibus tem que ter carteira de habilitação, e a carteira de habilitação tem que ser a carteira de habilitação D. Eu estou estabelecendo um critério de admissão que o portador de deficiência não vai conseguir cumprir, porque ele não enxerga. Num exemplo, né, do cego. Então é claro que aqui não é uma discriminação absurda, arbitrária, é uma discriminação razoável e, portanto, é válida. Que a Constituição proíbe a discriminação absurda, arbitrária, na hora de definir o salário e o critério de admissão em razão do portador de deficiência. O inciso 32 proíbe distinção entre trabalho manual, trabalho técnico ou intelectual, ou entre esses profissionais respectivos. Então, não discriminação, princípio da igualdade em relação aos trabalhadores. No inciso 33, a Constituição fala das idades mínimas para o trabalho no Brasil. Muito cuidado. Qual a idade mínima para trabalhar no Brasil? Hein, aluno? 18? 16? 14? Cuidado, hein? A idade mínima para o trabalho no Brasil, em regra, é de 16 anos. Se for trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aí 18 anos. E se for na condição de aprendiz? Na condição de aprendiz, 14 anos. Então, muito cuidado. A Constituição veda qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. E veda o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18. Portanto, idade mínima em regra 16, para trabalho noturno, perigoso ou insalubre 18 e aprendiz 14 anos. O aprendiz tem uma jornada especial, sempre acompanhado por uma outra pessoa, então tem todo um regime próprio de trabalho. E o inciso 34 fecha essa parte dos direitos dos trabalhadores, falando da igualdade entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, como a gente já viu inicialmente. Agora vamos falar sobre os sindicatos, sobre as organizações sindicais. A Constituição Federal, no artigo 8º, diz que é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: essa liberdade de associação profissional ou sindical quer dizer que os trabalhadores e os patrões também têm liberdade para se unir para que tenham mais força na defesa dos seus interesses. Essa união deles pode ser através de associações profissionais ou de associações sindicais. Então a Constituição traz uma liberdade, é livre a criação de associação profissional ou sindical. Observado o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de um sindicato. Quer dizer que não se exige autorização do Estado e nem a lei pode passar a exigir uma autorização do Estado para que seja fundado o sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. Quer dizer que a lei pode exigir registro no órgão competente, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. A lei exige. Não preciso pedir permissão do Estado para criar o sindicato, mas eu criei o sindicato, eu tenho que registrar no órgão competente. E é vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, essa vedação à interferência e intervenção é a capacidade do sindicato de se auto-organizar, estabelecer sua própria organização, suas próprias regras de funcionamento. É o que traz para o sindicato uma autonomia. A liberdade é porque é livre a criação e não pode a lei exigir autorização do Estado. E a autonomia, porque não cabe ao Estado interferir nem intervir no funcionamento dos sindicatos. Mas tem algumas outras regras. Não pode ter mais de um sindicato na mesma área. A Constituição traz o princípio da unicidade sindical. Unicidade. Só pode ter um único sindicato naquela base territorial, naquela área. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Ora, o que isso significa? Que o sindicato ele pode abranger 2, 3, 4, 5 municípios? Pode. Um sindicato pode abranger todo um estado? Pode. Pode abranger um bairro? Não. A área mínima que o sindicato vai abranger é a área de um município. E não pode ter mais de um sindicato da mesma categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Quer dizer que se no município A já tem um sindicato dos bancários, não pode ter outro sindicato dos bancários no município A. Mas pode ter no município B? Pode. Agora, se o sindicato abrange os municípios A e B,
Pode ser feito um outro sindicato da mesma categoria em um desses dois municípios? Não. Não pode ter mais de um sindicato na mesma área. A área mínima é de um município. E quem vai definir essa área de abrangência do sindicato são os trabalhadores ou empregadores interessados na criação do sindicato. E a Constituição diz aqui que não pode ter mais de uma organização sindical em qualquer grau. Em primeiro grau, nós temos os sindicatos. Tendo pelo menos 5 sindicatos, eles podem se unir formando uma organização sindical de segundo grau, que são as federações. E tendo pelo menos 3 federações, elas podem se unir formando uma organização sindical de terceiro grau, que é uma confederação. Então eu não posso ter um sindicato participando de uma federação e esse mesmo sindicato participar de outra federação, porque senão eu teria 2 federações na mesma área. E nem ter uma confederação, nem ter uma federação que participa de uma confederação e que participa de outra confederação. Senão eu vou ter 2 confederações na mesma área. Então o que eu não posso ter é mais de um sindicato na mesma área, mais de uma federação na mesma área ou mais de uma confederação na mesma área. E isso de uma mesma categoria profissional ou econômica. Princípio da unicidade. Só pode ter um único sindicato naquela área. A área mínima de um município, não esqueçam. E justamente tem que ter o registro no órgão competente, no Ministério do Trabalho, porque é o Ministério do Trabalho que vai verificar se já existe um sindicato daquela categoria naquela área. É justamente o Ministério do Trabalho que vai verificar o cumprimento do princípio da unicidade sindical. O sindicato vai poder defender os interesses coletivos e individuais da categoria. Então, cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Quer dizer que o sindicato pode, em nome próprio, como titular de uma ação, como ele próprio agindo, defender direitos coletivos ou individuais da sua categoria, interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Quer dizer que o sindicato defende a categoria, os trabalhadores perante o patrão, o sindicato dos patrões defende os patrões diante dos trabalhadores, mas além disso, o sindicato pode defender os trabalhadores ou patrões na justiça ou junto à administração pública. E ele não vai representar, ele vai substituir. Qual é a diferença? Quando você representa alguém, você precisa de uma procuração. Você age em nome daquela pessoa, defendendo o direito daquela pessoa. Quando você substitui, você não precisa de procuração, você age em nome próprio, defendendo o interesse alheio, porque a lei te garante isso. Então o sindicato atua na defesa do direito de terceiros em nome próprio, agindo como substituto da categoria. Alguém pode ser obrigado a se sindicalizar ou manter-se sindicalizado? Não. A Constituição garante o direito de livre inscrição no sindicato e de livre desligamento do sindicato. Ninguém pode ser obrigado a se sindicalizar ou manter-se sindicalizado. E, portanto, alguém pode ser obrigado a contribuir? Cuidado. Porque ninguém é obrigado a se sindicalizar ou manter-se sindicalizado, mas é obrigado a contribuir. É? É. O artigo 8º, inciso 4 da Constituição diz que a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional ou econômica, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo. Então é obrigatória essa contribuição? Mesmo para quem não é sindicalizado? Não, isso aí é só para quem é sindicalizado. Mas no finalzinho do artigo 8º, inciso 4 diz, independentemente da contribuição prevista em lei. Essa contribuição prevista em lei é para todos os trabalhadores da categoria, independentemente de vinculação ao sindicato. Então o Supremo Tribunal Federal, interpretando o artigo 8º, inciso 4, entendeu o seguinte, existem 2 tipos de contribuição. A contribuição confederativa e a contribuição sindical. A contribuição confederativa é aquela que é fixada pela Assembleia Geral da Confederação, enquanto que a contribuição sindical é fixada por lei, e a própria consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, que define essa contribuição. A contribuição confederativa é fixada pela Assembleia Geral para custeio do sistema confederativo, que é a organização sindical de terceiro grau. Enquanto que a contribuição sindical fixada por lei vai ter a destinação definida em lei. A lei diz que uma parte vai para o sindicato, uma parte para a federação, uma parte para a confederação e uma parte para uma conta especial, emprego e salário. Mas isso aqui não é relevante não, tá? O detalhe aqui é o seguinte, a contribuição confederativa fixada pela Assembleia Geral para custeio do sistema confederativo só é obrigatória para quem é sindicalizado. Enquanto que a contribuição sindical fixada em lei
é obrigatória para todos os trabalhadores da categoria, independentemente de estarem filiados ao sindicato. Então, muito cuidado. Mesmo que não esteja sindicalizado, todos têm de pagar a contribuição sindical. É aquela descontada uma vez ao ano na folha do trabalhador, correspondente a um dia de trabalho. A contribuição confederativa, em regra, é mensal e a sindical é anual. A contribuição confederativa não tem caráter de tributo, ela é uma contribuição, não tem caráter tributário, enquanto que a sindical, fixada por lei, tem caráter parafiscal, é como um tributo. A pessoa é obrigada a pagar, tem de pagar mesmo sem estar sindicalizado. Cuidado, hein? Isso aqui, quando cai em prova, derruba muito candidato. O inciso 5 fala que ninguém vai ser obrigado a se sindicalizar ou manter-se sindicalizado. O inciso 6 fala que é obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho. O inciso 7 diz que o aposentado filiado, aposentado sindicalizado, tem direito de votar e de ser votado nas organizações sindicais, ou seja, mesmo aposentado, ele pode se candidatar ao cargo de dirigente ou representante sindical, ele pode votar para dirigente ou representante sindical. Então, mesmo aposentado, se estiver filiado, ele tem esse direito de votar e de ser votado. E o inciso 8, esse também cai bastante em prova, muito cuidado. A Constituição, como regra, não traz estabilidade para o trabalhador, a não ser no caso da gestante, que a gente já viu, no caso do dirigente ou representante sindical e de membro da CIPA. São os únicos 3 casos que a Constituição Federal traz estabilidade. Então, aqui é um segundo caso de estabilidade. A Constituição diz que não pode ser demitido, não pode ser dispensado, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E se eleito, ainda que suplente, por até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Quer dizer que o cara que se candidata ao cargo de dirigente ou representante do sindicato não vai poder ser demitido, dispensado até a eleição. Sendo eleito, ele vai cumprir o mandato de 2 anos, ainda que como suplente, que é aquele que eventualmente substitui o dirigente ou representante. Durante esses 2 anos ele não pode ser demitido. E por até 1 ano após o término do mandato. Por quê? Porque é justamente o dirigente ou representante sindical, do Sindicato dos Trabalhadores, que vai ficar lá cobrando do patrão, exigindo que melhorias de condições e enchendo ali, né, o saco do patrão, perturbando o patrão. É ele que vai estar ali o tempo todo fazendo isso. E o patrão poderia, no momento de raiva, tá demitido, tá na rua. Para garantir uma proteção para os trabalhadores, efetivamente, a Constituição diz que aquele cara que é o dirigente ou representante sindical, mesmo já a partir do registro da candidatura, ele não pode ser demitido. Beleza? Então, candidato ao cargo de dirigente ou representante sindical, ainda que suplente, não pode ser demitido do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Sem ressalvas? Não, tem ressalvas. Se ele cometer falta grave, se for por justa causa, ele pode ser demitido. O artigo 8º fecha com um parágrafo único, onde a Constituição diz que essas regras que se aplicam aos sindicatos dos trabalhadores também vão ser aplicadas aos sindicatos rurais. Ou seja, essas regras seriam principalmente para os sindicatos dos trabalhadores urbanos. Os sindicatos rurais e colônias de pescadores observarão essas regras desse artigo, atendidas as condições que a lei estabelecer. Então a lei vai estabelecer algumas outras condições para os sindicatos rurais e colônias de pescadores. Agora vamos ao artigo 9º da Constituição, que fala do direito de greve, um direito muito importante dos trabalhadores. A Constituição diz que é garantido o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os direitos que devam por meio dele defender. Ou seja, a Constituição traz a princípio como uma norma de eficácia plena. É garantido o direito de greve. Compete aos trabalhadores decidir quando fazer a greve e que direito que eles vão defender através da greve. Mas a Constituição restringe essa liberdade de greve no artigo 9º, parágrafo 1º, dizendo que a lei definirá serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Quer dizer que é garantido o direito de greve, mas a lei pode estabelecer restrições. Então temos aqui uma norma de eficácia contida. É aquela norma que a Constituição traz, que a pessoa já pode exercer, mas a lei pode criar restrições. Então o trabalhador pode fazer greve? Pode, mas a lei vai dizer, olha, não pode parar todo mundo, tem que ter um mínimo trabalhando, dependendo do serviço ou atividade. A lei vai estabelecer algumas restrições para isso.
E no parágrafo 2º fala que os abusos cometidos no direito de greve sujeitam os responsáveis pelos abusos às penalidades previstas em lei, as penas da lei. Agora, muito cuidado na hora da prova é com o seguinte: você não pode confundir o direito de greve com o direito de greve. Como assim? Direito de greve, direito de greve? É o direito de greve dos trabalhadores com o direito de greve dos servidores ocupantes de cargo público. Por quê? A greve dos trabalhadores está no artigo 9º e a dos servidores no artigo 37, inciso 7. A Constituição diz: é garantido aos trabalhadores o direito de greve, mas a lei vai definir condições especiais e tal, a lei vai restringir. Já o artigo 37.7 diz que o direito de greve do servidor público será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Isso quer dizer que para o servidor poder fazer greve tem que ter uma lei específica. Então, enquanto o trabalhador já pode fazer greve sujeito a restrições previstas em lei, e por isso norma de eficácia contida, o servidor depende da lei para poder fazer a greve, caracterizando essa norma como norma de eficácia limitada. Porque enquanto não tiver a lei específica regulamentando o direito de greve do servidor, o servidor não pode fazer greve. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os mandados de injunção 670, 708 e 712, autorizou os servidores públicos a exercerem o direito de greve com base nessa lei de greve da iniciativa privada, até que venha uma lei própria para os servidores públicos. Então, hoje o servidor pode fazer greve? Pode, tudo bem. Mas a Constituição já garante de imediato o exercício do direito de greve pelo servidor? Já garante de forma plena? Não, porque a greve do servidor depende da lei. Ué, a do trabalhador não depende da lei? Não. A do trabalhador pode ser restringida pela lei. Tem uma grande diferença. O artigo 10 da Constituição Federal fala sobre um direito dos trabalhadores, que é o direito de participação orgânica, e que é um direito não só dos trabalhadores, mas também dos patrões. A Constituição garante aos trabalhadores e aos patrões o direito de participar de colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação e decisão. Quer dizer que os trabalhadores e patrões podem estar presentes, por exemplo, numa comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, no plenário da Câmara ou do Senado, acompanhando as discussões e votações de projetos de lei que atingem os seus interesses profissionais ou previdenciários. E outros órgãos públicos colegiados. Colegiado de órgão público é formado por vários membros. Então, o órgão público ele pode ser colegiado quando ele tem vários membros, ou ele pode ser um órgão singular. Só tem um membro naquele órgão. O exemplo de um juiz. O juiz é um órgão singular. O órgão colegiado é um órgão formado por vários membros. Então, é assegurada a participação dos trabalhadores e dos empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e decisão. E o artigo 11 fecha a parte dos direitos sociais, trazendo o direito de representação. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante desses, com a finalidade, destaquem a palavra, finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Quer dizer que esses mais de 200 elegem um representante que vai facilitar a relação entre os trabalhadores e o patrão. Então, entre o patrão e os trabalhadores mais de 200, vai ter um representante. Só para ficar de leva e trás. Só para intermediar essa relação. Com a finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores. Ele vai receber mais por isso? Não. Vai ter estabilidade? Não. Ora, então qual é a vantagem? Bom, quem quiser se candidatar, se candidate. É um direito dele. É assegurado nas empresas com mais de 200 trabalhadores que tenham um representante deles. Tá? Se vai ser vantajoso para ele ou não, aí já são outros 500. É assegurado, é garantido. E se a empresa tiver mais de 400? Tem 2? Não. Mais de 200 é assegurada, é garantida a eleição de um representante deles. Tá? A finalidade exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores. Não tem nada a ver com o sindicato. Por exemplo, vai ter um feriado numa terça-feira. E aí os trabalhadores estão querendo enforcar na segunda. Conversam com aquele representante e ele vai lá para o patrão. Pô, patrão, não dá para a gente folgar na segunda-feira e compensar isso no decorrer da semana? Não tem como a gente fazer essa jogada? Aí o patrão, não, eu quero todo mundo trabalhando aqui. Se alguém enforcar o trabalho, eu vou enforcar vocês. Avisa para todo mundo.